Oi, gente! Hoje é o primeiro vídeo das histórias, mas vai ter novos vídeos aí nesse canal. A gente tem muita coisa pra contar, né, Ju? Muito. E eu hoje tô meio de entrevistadora. Na verdade, não. A gente vai tomar um café. Vem com a gente. Eu queria saber por que esse negócio de Canadá, Ju. Onde que começou isso? Foi você? Foi o maridão? Só as crianças? Não, acho que na época só tinha o Jonas. É uma história meio longa e meio louca, porque surgiu a ideia. Eu tinha acabado de passar no concurso público e ser nomeada. Gente, uma pausa. Aqui em Brasília, isso é o evento da vida da pessoa. Aqui a gente cresce, nasce, cresce, passa num concurso, Depois morre. né? Alguns se reproduzem, outros não, e aí financiam uma casa e aí a gente morre, né? É isso mesmo. Aqui é isso. Então eu tinha acabado de passar no concurso da Secretaria de Educação e foi em 2013 que eu fui nomeada e tudo. E em 2014 surgiu um bate-papo com meu marido, né? A gente só tinha o Jonas tinha 3 anos. Aí surgiu aquela coisa, por que a gente não vai morar fora? Né? O Hudson alega que nunca tinha me dado a ideia, porque ele achava que eu era muito apegada à família e eu não iria aceitar. Sim. E aí eu falei pra ele, assim, olha, minha família são vocês, e aonde vocês forem eu vou. Sim. E aí a gente começou a pesquisar, e a gente viu que existia uma opção da Irlanda e do Canadá, em questão de visto serem mais fáceis de entrar, mais acessíveis. Né? E aí a gente começou a pesquisar Irlanda e Canadá, e aí começou daí. Lá em 2014 a gente começou, né? Mas então ainda era mais uma ideia, uma coisa mais solta. Era mais uma ideia. E o Hudson, ele já estava trabalhando para empresas americanas, né? Ele já estava trabalhando aqui do Brasil para empresas americanas, então o inglês para ele já era mais fácil. Eu zero inglês, gente. Então assim, você quer imigrar? Estude inglês. Estude inglês. E aí eu comecei a pensar, falei assim, tá, o que eu vou fazer lá? Então, só retornando, o Hudson ele sempre trabalhou com esse foco de talvez ou prestar serviço fora ou de um dia. Ele tinha essa ideia enquanto mais jovem, né? Não que ele é um idoso, porque eu sei que ele vai assistir esse vídeo, não estou chamando você de idoso, mas ele tinha esse desejo, mas era um desejo só dele, não, em momento algum, nem quando a gente namorava, nem durante o casamento, tudo, até esse determinado dia ele falou que tinha vontade de ir. Ele, de fato, externou isso depois que eu falei que eu tinha interesse em ir. Também. Isso, legal. Que eu iria com ele. E aí ele casou justamente com o período onde ele começou a trabalhar, a prestar assessoria para fora. Mas então ele tinha um plano estruturado. E você, assim, o que você fez primeiro para talvez começar a se ver lá fora, assim, né? O que você ia fazer? Você é professora aqui, depois você virou advogada, né? Hoje eu sou advogada. A chance que eu vi que poderia abrir as portas para mim era fazer um mestrado, e tinha um mestrado de sanduíche. Né? Então o que eu pensei? Via acadêmica. Eu falei, vou fazer um mestrado, tento fazer um mestrado de sanduíche, né? Um pouquinho aqui, outro lá. Pela secretaria, poderia pedir uma licença, né, para estudos, porque eu era servidora pública, então eu tinha essa facilidade. E aí foi que eu comecei a olhar. Né? Cheguei a tentar o mestrado, mas não deu certo, não fui aprovada pela professora que eu queria, porque eu não escrevi do jeito que ela queria. Né? Aqui em Brasília esse detalhe posso partilhar, assim, não o teor do assunto, mas tem vários colegas que são da academia e eles comentam, se você não estuda o que o professor quer que você estude, aquela vaga de mestrado você não vai conseguir entrar. Né? Então, na época, eu até pedi, falei, deixa eu ser pelo menos aluna especial para poder entender como é que vocês querem que escreva e tudo, porque realmente não era, eu não tinha, a minha vida, nunca pensei, nunca imaginei que eu poderia ir um dia para fora, então eu não trilhei esse caminho. E aí, ela, não, porque você não tem o perfil que eu preciso para minha equipe, enfim. Aí ok. E agora? E nessa hora, você resolveu levar o inglês a sério? Então, nessa época eu já tava na minha primeira tentativa de inglês, né? Tava lá no The Books on the Table, né? I am, you are, they are, e aí vai embora, né? Verbo to be. Eterno verbo to be.
Comecei no inglês, porque, querendo ou não, se eu fosse fazer um mestrado fora, eu precisaria também do inglês. Uhum. Aí o mestrado fechou as portas. Por conta dessa professora. Por conta dessa professora. Né? E eu falei, bom, fechou as portas, e agora? Aí eu pensei, falei, cara, comida é universal. Eu gosto de cozinha. Comida brasileira, então? Salgado ou doce? Doce. Ah. Primeiro eu pensei no salgado. Eu falei assim, gente, olha as ideias, né? Canadá é frio. O que combina com frio? Um docinho, um cafezinho. E um caldo. Né? Eu acho que a época que eu mais tomo caldo na minha vida é quando tá frio aqui em Brasília. E eu gosto de caldo. Eu falei, vou começar a mexer com isso. E aí comecei a fazer mais caldos em casa, a mexer mais com a cozinha salgada. Mas a cozinha salgada não era a minha paixão. E aí a vida me levou pra confeitaria. Mas isso tudo você seguia no seu concurso, seu trabalho normal? Trabalhando normal, secretaria normal. Atrás disso, o Processo Canadá estava começando a rolar, porque aí o Hudson abriu uma empresa, né? Ele foi sócio de uma empresa, e essa empresa começou aqui em Brasília, ela seguiu para Orlando. Então, nesse prazo de 2014 em diante, assim, teve essa questão de abrir a empresa, ele foi chamado, foi convidado. Ele ficou em Orlando 4 meses. Você aqui sozinho? E eu aqui com o Jonas. Nossa. Porque a gente só tinha o Jonas. Então, ele lá e eu aqui, né, a gente tocando 2 casas, né, uma em dólar e a outra em real. Oh, meu Deus! Né, então, realmente foi um período ali, em 2016, isso aconteceu, muito complicado. E vocês pensaram em algum momento assim, vou desistir, não quero mais saber? Não, ou não? A gente tinha um sempre foco. tinha se determinado. E aí a empresa foi convidada por uma incubadora, que é uma startup, né? A empresa deles é uma startup, a ir para Toronto. Sim. Então ela foi para lá, foi incubada numa empresa lá. E o Canadá hoje não tem mais, encerrou o ano passado, que é um processo chamado Startup Visa. E aí foi esse Startup Visa que abriu pra gente a possibilidade de migrar. Aí começa aquela angústia. É isso que eu ia perguntar. E a parte emocional, né? Porque quando você começa a ver a coisa tomando forma, o baque vem. Aí você fala, agora é real. Então, aí a gente deu entrada. Gente, nossa, mas foi dinheiro, viu? Não, vai muito. É dinheiro. E aí demos entrada, o processo começou a rolar. E aí entrava ano e falava assim, esse ano vai. Esse ano vai sair, esse ano vai sair. A gente se despediu da família várias vezes. Foram quantos anos, Ju, essa estrada toda? Olha, desde o início de 2014 até 2024. Então foram 10 anos. É um tempinho. E a gente teve uma pandemia aí na história, né? E nem na pandemia esse momento, essa dúvida bateu. Falou assim, acho que agora esse negócio não vai mais, não. Na pandemia foi que a coisa começou a ficar mais nebulosa, nebulosa. É porque você não consegue ver o que vem pela frente. Ainda bem que a gente já passou, isso aí ficou para passado, mas foi um período difícil mesmo. E a gente travou muito a nossa vida material. Eu falo material porque eu morava de aluguel e a gente não pensava em comprar casa, porque a qualquer momento a gente pode ir embora pro Canadá. E aí a gente acabava travando muito realmente, né, todos os nossos projetos futuros, pensando nessa questão do que eu tô indo pro Canadá a qualquer momento, né? Como eu disse, a gente se despediu da família diversas vezes, né? Motivos de chacota até, né? Sim, agora vai! Né? Será que ela vai mesmo? Coitada, né? Então, sempre tem aqueles que torcem muito a favor, para não dizer o contrário, né? Sempre tem os que torcem contra, gente. Isso aí. Pra dizer o contrário, então assim... Conheci uma moça, te interrompendo, quando a última vez que eu fui a Orlando, fui a passeio, não tinha nada de mudança, não. E aí eu conversando no parquinho, olhando menina, aquela vida de mãe. Mãe, além da fronteira, é todo lugar, gente. E aí ela virou e falou assim, que horas que você falou pra sua família que você ia vir? Ela virou e falou assim, só no dia que eu comprei a passagem. Detalhe, ela foi morar em Orlando com um green card e contou pros pais no dia que comprou a passagem. Aí eu falei assim, meu Deus. Ela falou, olha, não, cuidado. Não, acho que a gente foi boca grande demais, a gente falou. Gente, vocês estão escutando barulho, é porque tá tendo obra aqui e a gente tá num ambiente externo. Né? Aqui é vida real. É cafezinho mesmo, aqui, o cafezinho aqui tá até esfriando meu café. O meu já tá frio. E aí, a gente, com essa história toda, veio a pandemia. Aí na pandemia a gente começou a esfriar um pouco, de fato. Porque, poxa vida, vivia de aluguel, você tá numa casa, aí você tem que sair da casa porque o dono quer a casa, ou seja, a gente não conseguia progredir de fato. Você não conseguia ver, né? Não conseguia sair daquilo, né? E aí, quando foi em 2021, a gente bateu o martelo. Falou, quer saber? Veio a pandemia,
o Canadá fechou, né? As Os fronteiras. processos, as fronteiras, os processos, o mundo inteiro, né? Fechou, né? Esse processo de imigração. E aí eu falei, quer saber? O Hudson também cansou, porque realmente foi muito dinheiro, porque toda vez tinha que mandar documentação juramentada, enfim, uma série de coisas. Aí, não, quer saber? Vamos comprar nossa casa. Aí eu falei pra ele, eu quero minha casa. Quero minha casa, eu quero ser a véia das plantas, eu quero encher minha casa de planta, eu quero conhecer meus vizinhos de rua. Isso sim, Eu quero isso. E comecei a pressionar mais o Hudson nisso, ele também já estava cansado disso também. E aí a gente começou a projetar a nossa vida de fato aqui de novo, continuou. Esquecemos a ideia. E realmente, gente, a gente esqueceu. Eu Você esqueci. se desapegou disso. Desapeguei, total. Mas desapeguei mesmo até acontecer o que aconteceu depois. Que né? foi Que o visto saiu. o visto saiu. Mas o visto saiu assim, né? É uma história. Como que foi isso aí? Conta aí, eu quero saber os detalhes. Então, a gente tinha esquecido. Acabou, não tem mais Projeto Canadá, vamos tocar a vida aqui. Virei advogada, né? Comecei a estudar, virei advogada. Saí do meu serviço público, então eu até fui chamada de unicórnio. Por quê? Porque as pessoas aqui em Brasília querem o ser concurso. servidora. E eu queria sair do serviço público. Então, assim, ainda mais Secretaria de Educação. Aqui, Mas você era professora sala de aula mesmo? Não, eu fiquei poucos anos em sala de aula. Eu era mais coordenadora, supervisora. Então Mas ficava... é punk, né? É pesadaço. É. É muito pesado. E aí eu, já desgostosa da profissão, aquela coisa toda, falei, não quero mais. Saí, pedi exoneração, saí, né? Toquei o projeto Direito. Quando foi em 2023, ali pro final, a gente começou a procurar casa para comprar. Sim. Né? Começamos a procurar casa para comprar e achei essa minha casa hoje. Foi a primeira casa que a gente viu, eu falei, essa casa é minha. Sim. É aqui que eu quero morar. É aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ficar. Mas foi um ano De organização pra isso. porque a casa estava num valor muito alto, enfim, era muita coisa. E aí ficamos um ano namorando outras casas, minha irmã é corretora, então ela olhava outras casas pra gente e tal, não dava certo. Aí, bom, deu certo. A casa saiu, a gente conseguiu comprar a casa, financiamos uma parte da casa. E aí foi assim, numa sexta-feira de setembro, fomos chamados no banco para poder assinar o contrato, para ele liberar o dinheiro para a dona da casa, para a gente pegar a chave, porque nós já tínhamos o projeto já da reforma. Meu Deus. Aí fomos na Caixa, assinamos numa sexta-feira. Lembro como se fosse ontem. Assinamos o contrato, saímos de lá felizes, fomos comemorar a nossa casa, pegamos a chave e tal. Na quarta-feira da semana seguinte, eu cheguei da rua, meu marido vira pra mim e fala assim, amor, preciso conversar uma coisa muito séria com você. Eu falei, pronto, né? Meu Deus, a gente pensei em tudo, né? Não, aí minha Advogado, cabeça então, de mulher, como assim a gente precisa conversar? O que eu fiz de errado, né? Já começa a pensar naquela, o que eu fiz de errado? Ou o que ele fez de errado, né? O que aconteceu? Né? E aí ele pegou e falou assim, a gente precisa conversar e tal. E eu, tá, o que foi? Aí ele, qual é o seu maior sonho? Eu falei, comprar casa, né? Aí ele, não, o outro, é o engravidar. Então, gente, tô tentando engravidar, né? Aí eu falei, engravidar, mas não tô grávida, eu sei. Né? Não tô. Pergunta é essa, Né? né? Eu falei, não sei, ele, o outro. Eu falei, o outro? Ele, o outro. Eu falei, que outro? Já tava lá no passado. E daí eu falei, o outro, eu não sei, era a casa, uma gravidez, não sei. Ele, o Canadá. Eu falei, tá, o que tem? Ele, então, nossa residência permanente saiu. Oi. Meu Deus. Assim, a gente Na semana depois, calma aí. Uma quarta-feira, você foi assinar os seus documentos da compra da casa. Na sexta-feira eu assinei. Na sexta-feira da semana anterior a essa quarta. Minha gente Não deu nenhuma de semana, Deus. assim, sim. Foi sexta, sábado, domingo, segunda, terça, basicamente quarta. assim, Deus perguntando, é com emoção ou sem emoção, Juliana? Então, acho que ele tava esperando a gente comprar a casa. Talvez a gente tivesse comprado a casa lá atrás, tinha saído. Tinha saído primeiro. E aí foi isso. Aí eu falei assim, como assim a residência Meu permanente Jesus, saiu? e aí? Aí ele falou assim, saiu. Eu recebi aqui o e-mail do consulado, parabenizando a gente, né? E que tínhamos um mês para poder enviar os nossos passaportes para o consulado lá em São Paulo, porque lá eles precisavam, né, assinar e tal, e a gente tinha um ano para fazer o landing, que é chegar no Canadá e tal. Para isso, e aí? E aí?
Aí ele me perguntou, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai. Você falou? Falei, Na lata, na sim, lata. pensou? A gente vai. E assim, olhando pra essa história toda, que esse desfecho foi... Não, Nossa. é emocionante, né? Você acha que essa decisão, assim, de migrar, você que viveu esse processo, um processo de anos, ele é mais racional ou mais emocional? E o que fica mais, assim, dessa fase que passou? Porque a fase que vem a gente vai ver, a Ju vai filmar tudo, mas assim, todo esse processo é um processo, e longo, né? Bom. Então, eu acho, assim, o que ficou de fato é que é Deus. Não tem outra explicação. Sim. Porque tudo que a gente podia fazer, a gente fez ao longo desses, né? Especialmente logo que decidiram e tal. Né, desses 8 anos, né? Esses 9 anos anteriores, isso a gente fez o que tinha que ser feito. Mas eu acho que o mais importante é desapegar. É Sim. você não deixar de viver, porque a gente deixou de viver muitas coisas em prol desse processo. Sim. De comprar um carro melhor, de ter a nossa casa, sabe? De realmente ter aquelas Eu deixei de trocar sofá e o meu nem era um visto tão definitivo, imagina a Ju. né? Então, assim, a gente de fato parou muito a nossa vida Em prol desse objetivo. E uma coisa que eu pequei muito foi a questão do inglês, porque Foi um processo longo, né? Poderia ter sido... foi um processo longo. Então, e aí é que assim, dentro da Secretaria de Educação eu não precisaria do inglês. Sim. E dentro do direito eu também não precisaria do inglês. Então, para mim, o inglês não fazia muito sentido eu perder meu tempo estudando inglês, entende? Uhum. Hoje, de fato, me arrependo amargamente, porque tô há 2 meses. Da viagem, né? 2 meses, hoje é 27? Hoje é 27 de março de 2023. A gente tá 1 mês, 2 meses, literalmente 2 meses. Porque dia 27 de maio, 3 horas da tarde, eu tô ali no aeroporto embarcando com as minhas caixas. Vai ser nem mala, vai ser bom, caixa. essa mudança de caixa é legal, eu recomendo, viu? Não fiz não, mas conheço muita gente que fez. Pois é, então eu vou de caixa descobrir aí os bizus aí, são mais bacanas. E aí foi isso. Eu acho que a gente não tem que... Quem pensa em imigrar, primeiro, tem que ter um projeto muito sólido. Sim, e eu acho que uma coisa assim, eu tenho isso há muitos anos, você sabe, vai chegar o momento de eu falar disso quando for sobre a minha história e tudo, mas eu acho que isso é um ponto que vale a pena repetir 1000 vezes. Quando você pensar em migrar, tem 3 coisas que você tem que se desapegar. Acho que a palavra desapego é o que marca esse vídeo. A primeira é a pressa. A segunda é procurar um jeito fácil e barato. Não existe. Né? Então, assim, se a pessoa te oferecer uma coisa rápida, fácil e barato, e falar em imigração, não combina na mesma frase. Fuja. Porque é uma situação que a gente fica muito vulnerável. Não é só pela questão da língua, sabe, Ju? É por várias questões. Olha a quantidade de detalhes sobre emoções. Você tá indo com 2 filhos, em idades diferentes, tem uma adaptação, tem um marido. Então, assim, é toda uma estrutura. É muito diferente de uma pessoa de 17 anos virar e falar assim, tô indo fazer um intercâmbio, daqui 6 meses eu volto. E às vezes não volta. Às vezes a vida abre as portas lá. A gente tá uma mudança de família, ela exige uma estrutura, assim, de cuidado. E quem é responsável, sabe? Não é um negócio assim... Tchau, tô indo ali escolher uma roupa. Exatamente. Não tem como. Exige essa programação toda, né? Você, como a mãe, tem aí um peso forte, né? Os americanos brincavam toda hora. Quando você vai comprar uma coisa importante, vai comprar um carro, eles sempre jogam a responsabilidade pra mulher. Aí eles falavam assim, happy wife, happy life. E é verdade. Mulher feliz, vai tá feliz. A mãe, ela tem esse papel de ser regulador emocional, né? Eu acho que o mais interessante disso tudo é que por algum motivo em mim permanece uma tranquilidade. Não estou falando que eu não estou ansiosa, não estou falando que não estou com medo. Sim, eu estou ansiosa porque está chegando, né? Existem outras decisões que a gente está tomando, que ao longo do tempo vocês vão estar por dentro disso, vou estar trazendo. Mas estou com medo porque principalmente a questão da língua, eu acho que a língua ela vai ser ali um divisor ali pra gente. A questão da língua vai bater forte, né? Pra mim e pros meus filhos, porque lá em casa quem é bilíngue é o Hudson, né? Eu entendo um pouquinho ali, mas eu não falo, eu sou muito travada pra falar. E os meus filhos muito menos, porque nesse processo eu pensei assim,
né, facilidades de mãe. Vou colocar o meu filho no inglês quando ele já conseguir andar de ônibus para lá e para cá, porque aí ele consegue se deslocar mais fácil. E a Alice no mesmo caminho. Então, pequei por isso. Então, assim, tem um projeto para imigrar? Bacana. Eu acho que E eu acho também a gente fica naquela zona de conforto que a pessoa fala assim, as crianças é muito rápido, elas aprendem rápido. E a gente não cuida disso tanto, né? Disso. Ainda mais quando tem um projeto para imigrar, você tem que pensar em tudo, assim, de fato, o pensamento ele tem que ser geral. Sim. Né? Tenho filhos, então como é que eu vou fazer com esses filhos? Vou colocar eles a partir de agora no inglês. Se você quer imigrar, tem filhos, inglês. Tem gente que tá fazendo alfabetização bilíngue, já desde eles bebezinhos. E até eu descobri um canal de uma menina, depois eu vou indicar pra vocês, Instagram. Não sei se tem canal no YouTube, tô falando canal aqui, vocês desconsiderem. Mas ela não fala inglês. E eu acho lindo isso. Ela ensina os filhos e ela filmou os filhinhos dela falando, eles já entendem muita coisa. E eu achei isso muito legal, assim. Primeiro, a resiliência dessa mãe, né? De tomar essa iniciativa e tudo mais, mesmo sem dominar. Sim. E segundo, de ser uma coisa assim, está hoje muito acessível, gente. A gente tem muita ferramenta. Exatamente. Tem acesso a muita coisa, basta vontade, né? E tempo, eu acho. O tempo é um fator. E assim, eu não tenho dinheiro e tudo. Instagram tá aí, YouTube tá aí, você tem trocentas mil coisas aí a favor, de fato. Eu pequei nisso, de fato, então é algo que eu recomendo, não peque. Quer me imigrar? Gente, o primeiro passo é inglês, porque é o inglês que vai te abrir as portas. Assim, se for para um país onde a língua lá é inglesa, se for francesa, enfim. Mas quer imigrar? Faça o idioma daquele local que você vai. Pelo menos para que você consiga chegar e se comunicar. Sim. Porque eu sei que nesse primeiro momento, assim que nós chegarmos lá, eu vou depender muito do Hudson. E vai ficar muito sobrecarregado para ele, porque ele tem o trabalho dele, que ele ainda vai ter que tocar o trabalho dele, e ainda vai ter que ficar ali assessorando a gente. Sim. Sabe? Os meninos vão estar na escola, eu acho que talvez eles sofram menos do que eu, porque eles estarão no ambiente escolar, estarão em contato com a língua, né, o tempo inteiro, né, de 8 às 3 da tarde, eles estarão com esse contato na língua. Agora eu vou ter um baquezinho assim que eu vou ter que realmente meter as caras e andar com ali o tradutor. ChatGPT salve, hein? Né? Pode falar, ChatGPT? Pode. Eu acho que pode. E o que eu ia falar? Eu não sei se cabe nesse vídeo, que a gente tá falando muito da decisão, né, de vocês. Mas vocês fizeram uma viagem, uma exploratória e tudo mais. A gente já contou aqui do processo. E sem entrar muito na viagem, que eu acho que compensa fazer um vídeo só desses detalhes, tá? Mas o que você achou, assim, que era muito diferente do que você imaginava nessa chegada lá, de ter ido olhar bairro, de ter falado com gente, vocês conversaram com brasileiros? Como é que foi isso aí? Me conta aí um pouco. A gente esteve lá, foi exploratória de fato, não fomos turistar, a gente turistou pouquíssimo. Então, cabeça de quem vai morar ali. Cabeça de quem vai, o foco foi esse. Então, nós fomos de Toronto já direto para Edmonton, que é onde a gente... Edmonton e Calgary, né, que fica na província de Alberta, que é a província que nós escolhemos para ficar. Né? Depois eu conto um pouquinho sobre a nossa decisão de ficar em Calgary. Mas o que eu achei, assim, muito diferente, eu não sei nem se caberia, mas é a sensação de segurança. Era assim... E de pertencimento, parece loucura, né? Não, eu não acho, não. Eu também compartilho disso. Então, assim, eu nunca estive lá, mas eu me senti pertencente. Tanto que eu falei pro meu marido, eu falei assim, pra que a gente vai voltar? Vamos ficar logo? Já estamos 4 aqui, depois a gente manda buscar os gatos, né? Fecha a casa lá e já tem gente com a chave. E a gente faz só uma procuração. Sinal que você gostou muito, né? Então, eu me senti pertencente àquele ambiente, assim, Por isso era algo natural, vamos dizer. Era. Por isso que eu falo assim, a nossa ida pra lá foi realmente um projeto de Deus. E aconteceu quando ele achou que deveria acontecer. Sim, no tempo dele, né? No tempo dele, não no meu tempo. Acho que, de repente, a maturidade nossa, a estabilidade, porque... Você até me passou, né? Um negócio de que a imigração pode mexer, sim, com o casamento, muito, né? Gente, muita gente se separa nos primeiros anos de imigração. Então, talvez essa estabilidade que a gente adquiriu ao longo desses anos com o nosso casamento, né? Para mostrar o quão forte ele é. Vocês estão juntos há quanto tempo? Desculpa interromper. Entre namoro e casamento, 20 anos. 20 anos. É uma vida, né, gente? Não é...
Metade da vida eu tô no Canadá. Metade dela foi no Canadá. 20 anos, nosso casamento já atingiu a maioridade. Que legal. Né? Não, já é muito sólido, né? Já é mais seguro. Já passou por muita coisa, muitas decisões erradas, decisões certas. Eu acho que trouxe essa maturidade que nós temos hoje enquanto casal, né? Então, talvez seja esse o plano de Deus de fato. E aquela frase que você falou lá no começo, minha família é você, nossos filhos, você que sente isso cada vez mais forte. Mais forte. Porque, vou sentir falta da família? Vou. Sim. Isso é fato, né? Não sou uma pessoa insensível, né? Mas é um fator decisivo? Não. Porque não, o meu fator eu acho são que o eles. fator dos filhos também, assim, voltando a falar, né? Questão do público. Quando você fala em família e fala em imigração, geralmente tem essa coisa assim, isso aqui é bom para os filhos, eu mudei de cidade porque meu filho se adaptou melhor. Você vê muito esse tipo de comentário assim. O motivo da imigração, eu quero que eles tenham um outro mundo, um lugar mais seguro, um lugar mais calmo. Eu achava muito calmo os Estados Unidos, aonde eu estava, né? Eu sei que tem lugares lá que não são calmos, mas era assim um fim de tarde, um céu limpo, um silêncio que eu não vejo aqui na minha cidade, onde eu moro. Então, assim, não é só sobre a cidade, é sobre onde você está morando. Exatamente. Né? Isso tem a ver também. Exatamente. E isso diz muito, né? Eu até brinquei com o padre Lourenço, né? Que é lá da paróquia onde eu vou. E aí eu falei para ele assim, o azul do céu lá é diferente. Porque eu acho que era algo que a gente projetava tanto que quando aconteceu, você olha as coisas... É outro olhar. O verde tem um verde diferente, o azul tem um azul diferente. Porque só quem esteve, que foi só eu, meu esposo e eu, nesses 10 anos... Nesse projeto, né? Apesar da gente ali em 2021 ter, não, vai abrir mão, deixa isso pra lá, isso não vai rolar. Não, tá perdoado. Né? Depois da pandemia tá perdoado. Não sou o Padre Lourenço não, mas... Então, quando você de fato fala, gente, olha onde eu cheguei. Sim. Entendeu? E eu consegui, né? Isso. E assim... E mais do que isso, olha a oportunidade que os meus filhos terão. Eles estão tendo uma oportunidade que eu não vou ter. E eu conheci uma brasileira lá, em Edmonton, e ela, detalhe lá, aqui de Brasília, e ela morava numa quadra acima da minha, lá em Águas Claras. Meu Deus. Ainda brinquei, olha, eu saí de Brasília, passei pelo Panamá, Toronto, para chegar em Edmonton e encontrar uma pessoa de Brasília, de mesma quadra. Assim, né? E ela falou pra mim assim, e foi que realmente algo que foi bem decisivo pra me tranquilizar. Ela falou assim, Juliana, o Canadá talvez ele não seja bom pra você, mas ele vai ser bom pros seus filhos. Porque ela também foi pra lá, a filha dela tinha 8 anos, o menorzinho tinha 1 ano, e ela, né, hoje ela é pesquisadora lá da Universidade de Alberta, mas os filhos dela têm uma outra realidade de vida. Sim. Tem uma outra oportunidade. E outra, assim, eu conheço um amigo que trabalhou comigo, primeiro concurso que eu fiz, só que o meu era temporário, dava pra eu chutar o balde. Engenheiro, pessoa super capaz, assim, maravilhosa, gosto muito dele. André, se você estiver vendo esse vídeo, você sabe do que eu tô falando. E ele cresceu no Canadá. A mãe dele foi para trabalhar na universidade, não lembro se foi para pesquisar mais. E ele e o irmão. A mãe era separada e foi só a família de 3. E o irmão amou, super se adaptou, é canadense de natureza, assim, ele falou, eu já era canadense, não sabia. E ficou lá, constituiu família, casou, tem filhos. E o meu amigo voltou. E aí, às vezes, a gente conversa assim, sobre isso. Eu até conversei com ele uma semana antes de eu ir para os Estados Unidos, Ju. Encontramos num restaurante. E aí, ele virou e falou assim, Carol, sempre você pode voltar. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa legal que se fala nesse vídeo sobre decisão e tal. Nós somos brasileiros e vamos ser sempre, aonde a gente morar. E a gente sempre vai poder voltar. Exatamente. Né? Então, assim, o que tem você ir lá experimentar? Não tem nada. E se for bom, fique. Sabe, eu acho que a vida é pra gente desfrutar dela mesma, é pra viver. Acho que ninguém nasceu igual árvore. Né? Exatamente. Também não somos um passarinho, mas assim, a gente pode fazer... Não, mas até o passarinho tem ninho, né? Ele vai e ele pode voltar, né? Exato. Eu penso muito assim, eu acho que isso é muito bom. Olha, eu gostei muito, Ju, dessa palestra. Tinha detalhes que nem eu sabia, gente. Olha que a gente conversa pra caramba. E eu falo, né? Dos bastidores da coisa toda pra sair esse projeto e tudo, pra gente contar um pouquinho da história pra cá. Sim. A gente conversa pra caramba, né, cara? Demais.
E assim, eu e a Ju, a gente quer estar nesse canal, a nossa proposta é estar mostrando essa coisa mais natural mesmo, né? De partilhar histórias, partilhar essas decisões, esses medos que às vezes você não tem outra pessoa pra contar, né, Ju? Eu acho que o espaço aqui é esse espaço. Então, é o cafezinho, é a história de menino, história de um conhecido e chegando onde a gente, Deus esperou que a gente chegasse. Eu acho que quando daqui uns dias vocês vão conhecer um pouquinho a história dela e eu acho que Deus, ele tem uma maneira muito, assim, peculiar para poder juntar as pessoas. Sim. A gente ainda vai contar a nossa história ainda, né, de como chegamos aqui. Vamos sim. Né, para vocês entenderem, né, de onde surgiu essas pessoas. Olha, gente, porque uma coisa você vê alguém falando sobre morar fora. Outra coisa, né, Ju, é viver o processo. É viver o processo. E o processo tá bacana. É o que a gente vai dividir com vocês. Processo real, pé no chão, pé na areia, caipirinha. Pé na areia. Então é isso. Você pensa em migrar? Fica aqui com a gente. Vem tomar um café, né, Ju? Vem tomar um café. E fica aqui pra conversar mais. Até mais. Tchau.